aqui nós chegamos na fase em que Caravaggio começa a cortar cabeças. Eu estou brincando, na verdade eu digo uma fase, mas ele vai ao longo da carreira dele pintar algumas cenas bastante violentas, não é? Que dialogam em consonância, estão em consonância com o próprio modus operandi dele, com a própria vida que ele levava no seu dia a dia, como a gente já falou exaustivamente. Então esse Davi com a cabeça de Golias, a primeira versão, que é de 1607, é o momento em que as coisas para ele começam a ficar um pouco complicadas em Roma, por esse espírito impetuoso dele, por essa coisa de querer marcar duelos, né? E de querer arrumar brigas por causa de prostitutas, por causa de jogo, por causa de bebida, e essa vida desregrada. Chega uma hora que nem mesmo o cardeal Del Monte, com toda a sua influência no meio, nos meios mais nobres ali de Roma, consegue segurar a barra de Caravaggio, né? E a vida dele começa então a entrar numa espiral para baixo, né? Então, mas essa tela aqui, ele ainda vai, de alguma forma, se inspirar em outras figuras. Lembrem-se que eu falei para vocês, ele usava modelos, né, para poder fazer a marcação das telas para depois entrar com a tinta e fazer toda a finalização. Aqui Davi é representado um pouco como o Mário, né, que a gente já viu, que era um dos amantes do Caravaggio, mas um pouco mais másculo aqui, né? Vejam que não há aquela androginia que está presente em outras obras que a gente já viu anteriormente, não é? Totalmente baseado também em outra passagem bíblica, não é? Em que Davi, então, derrota Golias, né? Que, de novo, evocando os evangelhos apócrifos, né? O livro de Enoque vai dizer que, na verdade, Golias era descendente de uma outra raça que aqui estava antes do dilúvio, eles eram antediluvianos, que eram os nefilins, né? Que os teóricos dos antigos astronautas dizem que eram extraterrestres, mas enfim. Os nefilins, então, seria uma raça de gigantes que estavam aqui antes do dilúvio, e que o dilúvio veio justamente para poder acabar com eles e começar tudo do zero. Mas o que mais importa para a gente nessa representação dessa passagem bíblica é esta segunda versão aqui, né? Davi com a cabeça de Golias, de 1610, portanto um ano antes da morte de Caravaggio, quando ele já estava em fuga, quando ele já estava muito doente. Ele tenta entrar para uma ordem religiosa quando ele foge de Roma, mas também é expulso dessa ordem religiosa por indisciplina. E quando ele consegue uma espécie de indulto, de absolvição, por causa do processo que ele sofreu com a morte do Ranúcio, ele tenta voltar para Roma, mas morre a caminho, né? Agora, essa tela é muito mais próxima de uma alteridade do artista para com a sua criação, porque aqui Mário já está representado de uma maneira muito mais próxima do que ele havia sido representado antes, ou seja, já muito mais com feições femininas, andrógenas, e aqui está Caravaggio. Ele pinta o próprio rosto como o gigante decapitado. Era o momento em que Mário e Caravaggio se separam em definitivo, pelas turbulências que havia ali na vida de um e pela distância, obviamente, né? Que naquela época significava a possibilidade de você nunca mais ver a pessoa na sua vida de novo, né? Então, essa obra, já próxima do final da vida, é totalmente afinada com a própria o que o próprio Caravaggio passava naquele momento, segundo relatos, como eu falei para vocês desde o começo, erráticos, né? Existem vários relatos e várias passagens aí do Caravaggio que são, de alguma forma, disputados, né? que são refutados, né? Tá acabando já quase as obras do Caravaggio aqui. Olha aí, né? Essa tela aqui, eu nem identifiquei nem nada aqui, porque essa, curiosamente, é uma das telas cuja autoria é refutada. Há estudiosos, especialistas que dizem que sim, é de Caravaggio. Outros dizem que é impossível determinar se é de Caravaggio.
porque o Caravaggio não assinava as obras dele, né? Não era um hábito. Mas aqui nós estamos vendo a representação da cena clássica, em que São João Batista é decapitado para que Salomé dance, e aqui Salomé, na verdade, é colocada como a própria autora da decapitação, quando na realidade, segundo os relatos que estão lá nas escrituras, ela ordenou que ele fosse decapitado, né? Aqui de uma forma mais didática para quem visse a tela no primeiro momento, entender que Salomé era a real autora da decapitação. Claro que aqui a violência extrema, né, começa a ficar muito mais gritante na poética do Caravaggio, a representação da violência extrema, da dor, muito parecido, inclusive, com a cabeça da Medusa, né, aquela expressão que muitos estudiosos, inclusive o Roberto Long, vai dizer que talvez aquela seja a maior expressão de dor e horror já representada na história da arte. Mas aqui a gente vê isso novamente, e de novo, parece que tal qual uma forminha, ele pega aquele rosto de Santana, né, e vai colocar aqui nessa figura bastante envelhecida, bastante castigada pelo tempo, né? Então essa é da fase em que Caravaggio começa a colocar esse tema da morte explícita. E se nós olharmos bem, com os olhos da época, isso pode ter, de fato, causado uma espécie de mal-estar, tanto em quem encomendou a obra, se é que foi de Caravaggio de fato, né, foi feita por Caravaggio, quanto aqueles que viram esta obra exposta de alguma maneira. É quase como nós assistimos a um filme gore hoje em dia, né, em que voam cabeça, voa sangue, é uma violência extrema e às vezes até gratuita, né? Há indícios de que, como eu falei, né, a autenticidade ela é contestada porque há alguns detalhes. Por exemplo, a mão parece não ter os traços característicos do Caravaggio, né? Também um pouco da própria representação de João Batista. Mas, de novo, eu digo, sendo essa obra pintada em 1609 aproximadamente, nós estamos falando de um Caravaggio que já sofre de uma série de problemas que podem influenciar, inclusive, a sua destreza no ato da criação.